Galera que curte o nosso canal, prazer, Flávio, sejam bem-vindos. Por essa, Flávio Dino, General Gonçalves Dias e Lula não esperavam. Olha só. Relatório paralelo da CPMI pede indiciamento de Lula, G. Dias, Dino e mais 3. E vocês precisam saber quem são. E tem mais. Vocês precisam saber qual foi a decisão que eles tomaram contra os militares, contra os generais, contra os militares das Forças Armadas de alta patente, viu? Vocês não vão acreditar. Por essa, eles não esperavam. Mas é aquele negócio, quem planta colhe, né? Fiquem comigo até o final para vocês saberem de toda a verdade. Peço a todos que curtem, comentem, compartilhem esse vídeo ao máximo para ter relevância no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva por gentileza. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Ao longo de quase 400 páginas, 16 parlamentares da oposição destrincharam um voto separado, relatório paralelo sobre a CPMI do 8 de janeiro. No documento, os políticos pediram indiciamento de 6 pessoas. Entre elas estão o presidente Lula, o ministro Flávio Dino, Justiça e Segurança Pública, e o general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional GSI. O relatório acusa Lula de cometer os crimes de deterioração do patrimônio público, dano qualificado e prevaricação. No documento, a oposição afasta a ideia de tentativa de golpe de Estado por parte dos vândalos, que invadiram a sede dos 3 poderes, em Brasília, e diz que os atos de depredação aconteceram por uma série de omissões por parte do governo petista. Desse modo, Lula seria o responsável final dos atos de depredação por ser presidente da República. No momento das invasões, o petista estava em Araraquara, em São Paulo. O pedido dessa viagem, encaminhado somente às 8 horas e 27 minutos do dia 5 de 1 de 2023, previa que o deslocamento se daria entre os dias 6 e 8 de janeiro com a finalidade definida como atividade privada, argumentou a oposição. Se ele, Lula, tivesse agido conforme determinado o escarbouço de atribuições legais, não abandonado a cidade, impondo, sem tergiversar, a proteção dos prédios públicos federais, certamente as invasões não teriam ocorrido ou os danos seriam minimizados. Continuou a oposição no documento. Em relação a Dino, o voto separado pede indiciamento pelos crimes de dano qualificado, deterioração de patrimônio público, prevaricação, desobediência e abuso de autoridade. O documento afirma que ficou comprovado que o ministro sabia dos riscos de vandalismo e tinha à disposição a Força Nacional de Segurança Pública, que ele deliberadamente optou por não utilizar. O texto menciona ainda as imagens do 8 de janeiro do Palácio da Justiça, que não foram entregues ao colegiado. Sob General Dias, a oposição alega que o ex-ministro foi omisso por ter determinado que 2 relatórios da Agência Brasileira de Inteligência ABIN fossem fraudados e por mentir em relação às imagens em que ele aparece apaisando no Planalto. A omissão do ex-chefe do GSI foi evidente e preponderante para que a depredação se consumasse. Continuaram os parlamentares, o GSI não formalizou nenhum pedido antecipado de aumento no efetivo da guarda do Planalto porque o seu ministro-chefe escondeu de seus subordinados, de forma dolosa, os 11 alertas de inteligência que recebeu da ABIN. As outras 3 pessoas, a oposição pediu indiciamento, foram Saulo Moro da Cunha, ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência ABIN, Coronel Clepto Rosa Gonçalves, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Tenente-Coronel Paulo José Ferreira de Souza Bezerra, ex-chefe interno do Departamento Operacional da PM Distrito Federal. No momento da leitura do texto, os parlamentares da oposição se dividiram nas redes sociais. O deputado federal Nicolas Ferreira, PLMG, publicou um trecho do momento. O leitor pode conferir. Vamos ver o trecho aqui. Ainda barraram as redes sociais, mas pavimentaram esse caminho de barrar as manifestações nas ruas. O vandalismo ocorrido nos atos de 8 de janeiro é público e notório, e todavia não foi apurado por esta CPMI. Não houve convocação de qualquer pessoa filmada depredando, embora houvesse requerimentos para isso, como por exemplo o homem que derrubou o relógio de Dom João VI, ou até mesmo os que chutaram a porta do Palácio do Planalto, fotografada pelo jornalista da Reuters. A esplanada dos ministérios e os prédios federais são coalhados de câmeras de segurança. E por isso mesmo são inúmeros os vídeos e imagens que mostram os responsáveis pelos atos de vandalismo. É perfeitamente possível a devida individualização das condutas, de modo que a utilização do famigerado crime de multidão é apenas mais uma narrativa voltada à criminalização das movimentações populares à direita. Depoimentos nessa CPMI e na CPI do DF demonstram cabalmente que havia grupos distintos durante os atos do dia 8 de janeiro. E uma reduzida minoria foi responsável pela depredação, enquanto a maioria esmagadora ou ficava sem reação ou fugia de bom
bombas de efeito moral e balas de borracha ou ajoelhava e orava. Foi trazida em audiência pública realizada na Comissão de Segurança da Câmara uma mulher de 37 anos, cujas imagens mostram que apenas permaneceu no interior do Congresso Nacional sentada, ajoelhada ou deitada, sem nada a depredar, tudo filmado, e no entanto permaneceu presa por quase 9 meses, relatora. Embora perfeitamente possível a individualização da conduta e a punição pelos crimes que realmente ocorreram, o dano ao patrimônio público, optou-se por simplesmente aderir à falaciosa narrativa de crime multitudinário e sem rosto, desprezando-se as inúmeras provas no sentido de uma esmagadora maioria pacífica, que nada depredou e sequer anuiu com a depredação. A narrativa de golpe de Estado, além de fantasiosa, se trata de crime impossível. Não se faz golpe de Estado e nem se turba o exercício de poderes constituídos sem armas, sem qualquer apoio vindo da seara dos próprios poderes constituídos. Ainda que analisássemos a ação física de quem tem executado o ato de violência patrimonial, não teria como impedir ou restringir o expediente de quaisquer dos três poderes. Grupo difuso, descoordenado, pessoas simples e comuns, sem liderança, sem qualquer possibilidade concreta de tomada do poder, ou seja, depredação dos prédios que nunca ameaçou a autoridade dos detentores de cada um dos poderes. Ninguém nunca falou em autogolpe, mas de aproveitamento doloso de uma situação. O nível de fantasia da narrativa do golpe foi absolutamente afastado por fala recente do ministro da Defesa do Lula, José Múcio. Abre aspas. O que aconteceu no 8 de janeiro? Uma absoluta baderna, patrocinada por alguns irresponsáveis. Não havia uma liderança, não havia uma palavra de ordem. Era como se agências de turismo tivessem convocado os desavisados para irem a Brasília para fazer aquele quebra-quebra. Fecha aspas. Logo, rotular de golpistas os manifestantes que estavam na capital política do Brasil em 8 de janeiro, ou mesmo mantê-los em prisão arbitrária sem a individualização da conduta do que são acusados, numa clara punição antecipada, viola frontalmente princípios constitucionais. A ingerência do Poder Judiciário de outras esferas de controle de administração pública, de perseguição política ao governo Bolsonaro e a qualquer governo de direita, de insegurança jurídica, de crescentes interferências no equilíbrio do processo eleitoral, foram fatores que levaram às ruas após o resultado das eleições. São várias as manifestações do ministro do STF, por exemplo, que deixam latente o intento de exercer o poder político. Luiz Roberto Barroso, abre aspas. O Poder Judiciário no Brasil, após a Constituição Federal de 88, deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Gilmar Mendes, abre aspas. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do STF. É preciso reconhecer isso. Fecha aspas. Neste voto em separado, delineamos toda a perseguição promovida pelo Poder Judiciário e por outros órgãos de controle ao governo Jair Bolsonaro. Todo o contexto de soltura de Lula e da anulação de suas condenações. A perseguição inclemente ao governo Bolsonaro, com 123 medidas desfavoráveis em 2 anos de governo. Medidas de outros órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas. O subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado propôs 539 representações dos 4 anos de governo Bolsonaro e apenas 12 representações entre os anos de governo Dilma. A atuação absolutamente enviesada do STF e do TSE durante o período eleitoral de 2022. Essa insegurança foi um dos grandes fatores para que as manifestações populares se fossem avolumando ao longo dos anos, pois o povo percebe o problema. As manifestações populares são legítimas, inclusive aquelas ocorridas nas mediações do QG. E o que deixa isso claro como o sol é que o governo atual não tomou qualquer iniciativa de encerrar os acampamentos. Ora, se eram ilegais e golpistas, por que o governo atual não os desfez desde o primeiro dia? Já que estavam em área militar, cujo comandante maior é o presidente da República, Luiz Inácio Lula Lula da Silva. A narrativa salta aos olhos. Passo a palavra para o senador Esperidião Amin. Comandante das Forças Armadas poderá ser impeachmentado caso esse projeto seja aprovado, tá? Não só o comandante, como os generais, almirantes e brigadeiros. Veja o que está em andamento. E mais uma manobra para regular as Forças Armadas, mudança em lei prevê impeachment de comandantes e militares reagem. Tá, vai mais. Não tem o apoio da população, né? Vocês achavam que vocês iam ficar livre dessa, né? A proposta de reformulação da lei do impeachment apresentada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSDMG, tem mobilizado a oposição de militares por prever, entre outros pontos, crime de responsabilidade para comandantes das Forças Armadas. A reclamação dos militares também ocorre por receio de brechas que permitem aos comandantes serem julgados em 2 instâncias, a civil e a militar. As informações na folha. O projeto de lei continua em fase inicial de discussão, mas a entrega da relatoria ao Senado, Roberto Rocha, PDT, MA, vice-líder do governo Lula, PT, foi vista como um sinal de que Pacheco quer dar andamento ao tema. Desde então, militares já procuraram o gabinete do relator e apresentaram emendas para tentar alterar o texto. Um dos pontos mais criticados é o que prevê impeachment do comandante de força em caso de manifestação política partidária, tá? O trecho chegou a ser apelidado de artigo Vilas Boas, em referência ao ex-comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas. Foi dele a autoria de um tweet em 2018, às vésperas do julgamento no STF, Supremo Tribunal Federal,
de um recurso que poderia livrar Lula, PT, da prisão. A manifestação nas redes sociais foi estendida como uma ameaça ao Supremo. Em um livro biográfico, Vilas Boas disse que os tweets foram um alerta. O projeto regulamenta o artigo da Constituição que trata de crimes de responsabilidade. O dispositivo constitucional prevê que compete ao Senado processar e julgar o presidente ou vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. A proposta visa preencher o vácuo deixado por essa redação, uma vez que há detalhamento sobre em quais hipóteses o impeachment dos militares pode ocorrer, bem como os ritos que precisam ser observados. Gente, o negócio é o seguinte, tá? Para esses generais que receberam medalhas, né, e seus troféus do governo Lula e achavam que eles iriam ficar na vida mansa, eles se enganaram, viu? Porque é aquilo que nós falamos, né, no começo do ano. Primeiro, eles unem as suas forças comunistas e depois eles começam a fazer retaliações para só eles ficarem no poder e ninguém poder atrapalhar eles. É isso que está em andamento, tá?